tomar conta de si e da sua família. À medida que Carmen e Roberto se esforçavam por criar o melhor plano de intervenção para Teresa, a sua filha de 3 anos com autismo, várias semanas decorreram no ápice, num torvelinho de telefonemas e entrevistas. Felizmente, Carmen trabalhava no turno da tarde, das 15 horas às 23 horas, por isso estava em casa e podia fazer telefonemas. Todas as atenções estavam agora concentradas em Teresa. Roberto trabalhava no turno da manhã, das 6 horas às 12 horas. Os pais quase não se viam, a não ser aos fins de semana. Quando tinham algum tempo juntos, Carmen tentava pôr Roberto ao corrente do que estava a acontecer com Teresa, todas as consultas, todas as pessoas novas, os conselhos que lhe davam sobre como lidar com as birras da menina e como ajudá-la a comunicar. Parecia que o seu único tema de conversa agora era Teresa, e Roberto sentia-se distante de tudo isso. Ele desejava que tudo passasse, como se fosse um pesadelo, e que a vida voltasse a ser como quando tinha uma esposa feliz, um casamento unido, e uma vida que era calma e despreocupada. Preocupava-se com a sua capacidade em tomar conta da mulher, do filho e da filha perante este futuro novo, desconhecido e assustador. Carmen vivia esta nova vida a cada momento do seu dia. Havia pouco tempo para conversar de outras coisas, até mesmo acerca de Justino, o filho de 5 anos que tinha recentemente entrado para a escola. Em breve, Carmen começou a sentir dificuldades em adormecer. Permanecia na cama acordada a pensar em Teresa, preocupada. Iria o programa de intervenção que tinham encontrado realmente ajudá-la? Iria o seguro de saúde cobrir as despesas? Teria de deixar o emprego para se dedicar a Teresa e a Justino? Conseguiriam suportar as despesas? Tinha a mente repleta de perguntas e preocupações e os seus olhos enchiam-se de lágrimas. Olhava para Roberto e sentia-se longe dele. O marido foi ficando mais reservado. Eles já mal riam e se divertiam juntos ultimamente e acontecia cada vez com mais frequência ele ficar até mais tarde no trabalho. Não podia culpá-lo de querer evitar os desafios que enfrentavam, mas ela precisava dele agora mais do que nunca. E Justino? O menino ia para o jardim de infância de manhã e a avó tinha começado a ir buscá-lo, uma vez que Teresa tinha terapia até ao meio-dia, longe da escola de Justino. A avó trazia-o para casa às 13 horas e ficava com as crianças até Roberto chegar a casa por volta das 15 horas. Carmen sentia que já quase nunca via o filho, a não ser para o mandar para a escola de manhã. Puxava os cobertores sobre a cabeça e enterrava o rosto na almofada. Desejava ter alguém com quem falar acerca de tudo isto, mas era difícil falar com a família e os amigos. Eles diziam-lhe que estava a exagerar, que os médicos estavam errados, que estava a passar demasiado tempo com Teresa. Ninguém entendia o que ela estava a passar. Necessitava dos conselhos da mãe, do apoio da família e do amor do marido. Necessitava de toda a energia que conseguisse reunir. Pela primeira vez, teria de atrair mais pessoas para o círculo familiar. Seria capaz de encontrar pessoas que compreendessem aquilo por que estavam a passar, pessoas que pudessem ajudar com Teresa e até quem lhes desse uma folga de vez em quando? Identifico-me totalmente com isto. Embora tenha trabalhado no campo da educação especial e tivesse colegas, ninguém compreendia o que eu estava a sentir, e senti-me completamente impotente sozinha. É um sentimento devastador. Ajustar-se para cuidar de uma criança com TEA. Os sentimentos de Carmen e Roberto são idênticos aos de muitos pais que estão a ajustar-se para cuidar de uma criança com TEA. As pesquisas mostraram aquilo que as famílias com crianças com autismo andam a dizer-nos há anos. Cuidar de uma criança com autismo pode ser muito desgastante. Mas muitos pais também nos disseram que desfrutaram de momentos recompensadores e de realização, talvez não nos primeiros meses caóticos e repletos de preocupações, mas depois disso, à medida que se instalam novas rotinas, que as crianças começam a progredir e o futuro se torna mais luminoso. Durante os primeiros meses, ou até anos, depois de tomar conhecimento de que o seu filho tem TEA, é tentador colocar de lado as suas necessidades e as dos outros membros da família para se focar apenas nas necessidades da criança com TEA. Todavia, é muito importante dispensar algum tempo para pensar nas necessidades de toda a família, incluindo as suas. É tentador colocar-se no final da lista de prioridades. Não o faça.
Tomar conta de si é a única forma de conseguir tomar conta do resto da família. Portanto, é importante que faça frequentemente um balanço de como se sente e que dê os passos necessários para garantir que está bem de saúde, tanto a nível mental como físico. A perspectiva de tomar conta de si mesmo, da sua esposa ou companheira e das outras crianças pode parecer avassaladora quando sente que está a dedicar todos os minutos do seu dia à criança com TEA. Não lhe queremos fazer crer que será fácil, mas a nossa experiência com os numerosos pais que enfrentaram os mesmos desafios ensinaram-nos algumas dicas para que possa ajustar-se ao fato de ter uma criança com TEA. Neste capítulo tentamos descrever, de todas as formas que podemos, algumas estratégias que podem tornar um pouco mais fácil ter de lidar com o que tem pela frente, desde as dificuldades da gestão diária ao difícil equilíbrio de se manterem unidos enquanto família, até encontrar algumas das recompensas e momentos de realização que existem ao longo deste novo caminho que está a tomar. Tomar conta da sua família. Todas as pessoas da sua família serão afetadas pelo novo caminho que as TEA traçaram para si, mas o impacto não tem de ser negativo, especialmente depois de ter ultrapassado o período de ajuste inicial. Para muitos pais, especialmente durante o período de ajuste, o maior impedimento para manter relações saudáveis e manter a família forte e unida parece ser o tempo para estarem uns com os outros e tempo para comunicarem. Claro que conseguir a mesma quantidade de tempo para os outros membros da família, agora que está a tentar ajudar uma criança com TEA, é um desafio. Felizmente, os pais que passaram por isso partilharam ideias que podem ajudar. Promover a sua relação conjugal. Será que o desafio de criar uma criança com TEA tem um efeito negativo no casamento, muito maior do que o desafio de ter uma criança sem necessidades especiais? Não necessariamente. Na verdade, as pesquisas baseadas em centenas de famílias com crianças com TEA desde a infância até a idade adulta mostraram que não existe diferença nas taxas de divórcio de casais com e sem filhos pequenos com TEA. À medida que as crianças atingiam a adolescência e a idade adulta, os casais com crianças com TEA tinham, de alguma forma, maior probabilidade em divorciar-se, mas não se sabe ao certo quais os motivos para isso acontecer. As pressões adicionais de tomar conta de uma criança com TEA resultam frequentemente em menos tempo para a relação principal, marital ou de longo prazo, tempo já reduzido pelas necessidades das crianças pequenas. Pode sentir que não tem opção. As necessidades do seu filho com TEA podem ter de vir primeiro agora, mas se deixar o seu companheiro de lado, está a negar a si mesmo um membro fulcral da sua rede de apoio social. Além disso, se lidar com este novo e imenso desafio fora do relacionamento conjugal pode começar a criar distância entre os dois num dos pontos mais significativos da vossa relação. Algumas orientações são particularmente importantes de seguir nesta fase inicial após o diagnóstico da criança. Comuniquem. Conversem um com o outro. Pelo fato de andarem tão embrenhados nos assuntos que envolvem o vosso filho com TEA, é difícil pensar ou falar de qualquer outro assunto. Roberto sentia que Carmen estava a viver a nova vida que lhes tinha sido imposta e que havia abandonado completamente a anterior. Ele, por sua vez, sentia-se encurralado entre as duas. A antiga havia desaparecido, e a nova, aparentemente muito menos satisfatória, assomava no horizonte, desconhecida, desgastante e assustadora. Enquanto Carmen estava a vivê-la, ele estava apenas a ouvir falar dela, e as conversas que tinham quase não passavam disso. Carmen não conseguia pensar noutra coisa, e queria partilhá-lo com o marido, mas ele não parecia muito interessado. Enfurecia-a que ele não se unisse a ela em todas as tomadas de decisão e na tensão que ela agora enfrentava. Sentia-se distante dele de uma forma agora totalmente diferente. É importante que partilhem outras áreas das vossas vidas durante os momentos de comunicação. Quando se reencontram depois de terem estado separados devido às rotinas diárias, faça a questão de fazer perguntas sobre outros temas que também têm importância para ambos. Como foi o teu dia? O que achas que podíamos fazer este fim de semana para nos divertirmos? Ainda estás constipado? Falaste com a tua mãe hoje? Está tudo bem com ela? Ouça com atenção e tente juntar-se ao seu parceiro na vida dele quando conversarem. Esforcem-se por passar alguns momentos do dia sozinhos, concentrados um no outro, antes de entrarem no tema das crianças. Despender algum tempo concentrados um no outro é crucial. Quando olho para trás, vejo que nunca fizemos isto.
Estávamos concentrados nas crianças, nas incapacidades e nas terapias. Já nada era acerca de nós, era como se não tivéssemos importância. Na altura sentia que não precisávamos nada, era mais importante do que os miúdos, mas em retrospectiva, é sempre necessário encontrarmos tempo para nós próprios e para as relações com as outras crianças, com o cônjuge e os membros da família. Todos são importantes para a dinâmica familiar e a felicidade é fundamental. Escute. Quando seu companheiro falar, escute-o com atenção. Não o interrompa nem faça julgamentos. Tente reformular o que ele disse para se certificar de que compreendeu a perspectiva e os sentimentos dele. Por exemplo, se o seu companheiro lhe falar de um problema que teve nesse dia, evite criticar e dizer-lhe o que deve fazer. Em vez disso, é mais importante reformular as partes importantes da mensagem e oferecer apoio, dizendo algo como: parece que tiveste mesmo um mau dia. Noto-te cansado e aborrecido. Como posso ajudar? É muito comum os pais terem desacordos acerca da criança com TEA. Podem ter opiniões diferentes acerca do diagnóstico, do tipo de intervenção a usar, da disciplina e expectativas. Para este tipo de desacordos, o primeiro passo é escolher uma boa altura para conversar acerca deles de modo a escutar tudo o que vai na mente do seu parceiro. O segundo passo é escutar com atenção o ponto de vista dele e levá-lo a sério, ao invés de pensar que ele não tem conhecimentos nem está a compreender o assunto. Por exemplo, se o seu parceiro fizer uma sugestão acerca de uma nova intervenção com a qual o leitor não está de acordo, tente responder encorajando-o a explicar melhor por que razão ele pensa que é uma boa ideia, ao invés de rejeitar a ideia de imediato ou criticá-lo. Escute com atenção para ouvir o raciocínio do seu parceiro e procure um ponto intermédio ou convergência entre os dois pontos de vista ou outra solução com a qual ambos concordem. Se para chegar a uma decisão é necessário ter informação acerca da criança que um ou ambos necessitam, veja se consegue arranjar um momento em que ambos se possam reunir com um coordenador de serviço ou um membro da equipe para fazer perguntas e reunir toda essa informação. Se estão a ter dificuldade em escutar-se um ao outro ou em encontrar um ponto comum, veja se consegue marcar uma consulta com um psicólogo ou assistente social da equipe da criança, para chegarem a um ponto de vista mais partilhado. Mas antes de procurar ajuda de terceiros, procurem ao máximo escutar-se um ao outro de forma aberta e respeitosa. Evite a todo custo atribuir culpas. Faz parte da natureza humana tentar encontrar um culpado pelo diagnóstico do seu filho. Pelos sonhos que sente que foram destruídos. Pela tristeza que sente logo após lhe ter sido comunicado o diagnóstico. Mas não existe culpa. Ninguém causou isto. Não havia nada que alguém pudesse ter feito para o evitar. O leitor e a sua família são a solução, não o problema. Culpar-se a si mesmo é destrutivo e improdutivo. Culpar o seu companheiro irá minar a autoconfiança dele, enfraquecer a confiança partilhada e conduzir a sentimentos de estranheza. Este é um momento em que, mais do que nunca, necessitam um do outro. O seu companheiro pode ser a pessoa que mais o pode ajudar neste novo desafio. Quando começar a sentir culpa ou responsabilização, reconheça esses sentimentos e lembre-se que ninguém tem culpa da existência do autismo. Mostre ao seu parceiro que se preocupa com ele. Mostrar aceitação e empatia pelos sentimentos do seu parceiro e expressar interesse no que se passa na vida dele são formas importantes de mostrar que se preocupa com ele. O Dr. John Gottman, um especialista afamado em temas do casamento, realça a importância das pequenas interações diárias que temos com os nossos companheiros. Estas trocas diárias são os alicerces onde se apoia uma relação conjugal forte. Veja se consegue encontrar no dia a dia alguma forma de fazer ou dizer coisas que sejam atenciosas, carinhosas e que mostrem apoio. As pesquisas do Dr. Gottman revelam que estes gestos vulgares, mas amorosos, atuam como depósitos na sua conta bancária emocional. Ter uma conta bancária emocional repleta pode ajudá-lo a si e ao seu companheiro agora, neste momento difícil, e, quando os conflitos inevitáveis surgirem, tem um local onde recorrer. Retire o que necessita e deposite o máximo que conseguir. Dica útil: se necessita de lembrete sobre como comunicar de forma positiva e mostrar ao seu parceiro que se preocupa com ele, no meio de todo o estresse deste novo caminho, experimente um esquema que oferecemos no final de cada capítulo na segunda parte, capítulos 4 a 13.
Ou seja, escreva lembretes para si mesmo para o ajudar a recordar-se da importância de alimentar o seu relacionamento nestes momentos difíceis. Anote quaisquer lembretes que sejam particularmente úteis para si, quer seja, tu sempre, ou lembra-te de dizeres, amo-te antes de desligar o telefone ou lembra-te de o saudares assim que ele chega a casa, aconteça o que acontecer. A estes lembretes damos o nome de listas do frigorífico, mas pode colocá-los onde os veja regularmente, no seu telefone, numa gaveta que abre todas as manhãs ao vestir-se, no armário perto das roupas, ou em qualquer outro lugar que lhe dê jeito. Mantenha o sentido de humor. Os especialistas em casamentos reconheceram há muitos benefícios de se manter um sentido de humor saudável. O riso reduz o estresse, sabe bem e aumenta a sensação de intimidade. Especialmente durante uma discussão, o humor, desde que não ataque ou rebaixe o outro, pode aliviar a tensão e aligeirar a situação. Por muito tolo que pareça, mesmo assistir a filmes de comédia juntos ajuda a unir as pessoas e a aliviar o estresse. Procure maneiras de provocar o riso. Pense numa noite de comédia em família às sextas-feiras, quando se revezarem na escolha de um filme de comédia para assistirem juntos. Pessoalmente sempre me foi fácil manter o humor em situações que as outras pessoas podem considerar assustadoras ou estranhas em relação ao autismo com outros pais que estão a passar pelo mesmo que eu. Estabelecer uma ligação com os prestadores de cuidados em relação às provações e tribulações pode frequentemente proporcionar não apenas conforto, mas um humor muito necessário, e estas pessoas são empáticas e não nos julgam. Por exemplo, se eu quiser falar da forma como a minha filha besuntou o cão com cocô, penso que uma mãe que também tem um filho com autismo me compreende melhor do que uma típica mãe que não tem um filho com autismo. Arranje tempo para o seu relacionamento. Arranjar tempo para o seu relacionamento é mais fácil dizer do que fazer? Sem dúvida, mas não é impossível. Tente arranjar algum tempo regular que seja dedicado especificamente a 1. Estar com o seu parceiro, 2. Livre de distrações das crianças, 3. E que seja bom para ambos. Bastam alguns minutos por dia envolvidos um com o outro para o ajudar a estabelecer uma ligação com o seu parceiro depois de um dia difícil e ajudá-lo a escutarem-se um ao outro, tanto as alegrias como as mágoas, de uma forma carinhosa, honesta e sem julgamentos. Quando os amigos ou membros da família perguntarem o que podem fazer para ajudar, peça-lhes que vão lá à casa de modo a poder desfrutar de um pouco de tempo de casal, ou pergunte-lhe se pode deixar as crianças em casa deles durante algum tempo. Arranjar tempo para o seu relacionamento envolve encontrar alguém em quem confia que o ajude com as crianças. Se não tiver ninguém que o ajude, fale com o coordenador de serviço ou com um membro da equipe para lhe darem algumas ideias. Em alguns locais existem serviços de cuidados temporários para crianças com TEA, e existe uma série de recursos a que pode recorrer. Descrevemo-los em seguida. Utilize os serviços de cuidados temporários. Serviços de cuidados temporários é uma expressão para babysitting ou outros cuidados de curta duração proporcionados a um indivíduo com deficiências de desenvolvimento ou outra doença médica crônica, para que os membros da família possam despender algum tempo longe das rotinas diárias de cuidar de um indivíduo. Os serviços de cuidados temporários podem ser muito úteis para aliviar o estresse e fornecer uma oportunidade de ter uma folga e passar algum tempo sozinho, com o seu parceiro ou com outros membros da família. É uma altura para recarregar as baterias, relaxar e tomar conta de si e dos outros membros da família. Pode encontrar uma pessoa que proporcione serviços de cuidados temporários através do National Respite Network and Resource Center. Veja em www.respite.org. O website oferece um National Respite Locator Service que irá ajudá-lo a localizar este tipo de serviços na área da sua residência. Os serviços destas agências são prestados por pessoas formadas e, por vezes, com algum tipo de licença. Muitos programas são fornecidos por organizações locais tais como igrejas, escolas e outras organizações não lucrativas. Os serviços de cuidados temporários podem ser aplicados em sua casa ou em outro lugar. Os programas de serviços de cuidados temporários oferecem muitas vezes formação para amigos e familiares na forma de cuidar de uma criança com TEA, para que possa pedir a um amigo ou familiar que tome conta do seu filho.
Para além dos serviços de cuidados temporários, existem outras soluções a que pode recorrer para uma saída noturna ocasional. Peça referências às pessoas da Associação de Autismo local ou a um grupo de pais. Fale com os outros pais acerca dos cuidados às crianças. Muitos pais têm pessoas experientes e capazes a trabalhar com os seus filhos com TEA que podem dar-lhe algumas ideias. Se não tem mais por onde se virar, contacte uma universidade na sua área. Peça para falar com o Departamento de Psicologia, Ação Social ou de Desenvolvimento Infantil e pergunte se há alunos que pretendam tomar conta de uma criança com TEA. Convide uma possível babysitter a ir à sua casa conhecer e brincar com o seu filho antes de a contratar. Veja como a aluna interage com a criança. Peça referências. Depois, aos poucos, permita que a aluna cuide do seu filho enquanto o leitor e o seu parceiro desfrutam de algum tempo juntos. Deixar o seu filho pequeno com TEA com outra pessoa durante um bocadinho não é negligenciar o seu papel de pai. Fornece algo positivo ao seu filho. Em primeiro lugar, proporciona-lhe uns pais revigorados. Em segundo lugar, tem benefícios próprios. É muito importante que todas as crianças aprendam a aceitar os cuidados de outros adultos. Ajuda-os a aprender que o mundo é um local de confiança. Ajuda-os a prepararem-se para a pré-escola. É uma experiência de crescimento para as crianças e para os pais, e é uma experiência de aprendizagem soberba para os estudantes envolvidos. Duas das autoras deste livro, Sally J. Rogers e Geraldine Dawson, entraram neste ramo devido a experiências de babysitting durante a adolescência. Ajude outros a aprenderem sobre as TEA partilhando seu filho com eles. E em relação aos seus outros filhos? Carmen não conseguia dormir preocupada com a ideia de estar a poder negligenciar o seu outro filho, Justino. E sentia saudades do tempo que costumavam passar juntos, só os dois, antes de Teresa nascer. Divertia-se tanto a brincar com Justino. Ele tornava a tarefa de ser mãe tão recompensadora. Agora, tudo o que ela tinha para dar, toda a sua energia e o seu tempo, pareciam ir para Teresa. Passava pouco tempo com Justino e o menino queixava-se que passava pouco tempo com ela. Carmen não queria que Justino sofresse devido ao diagnóstico da irmã. Os irmãos das crianças com autismo têm necessidades especiais. Mostrar-se sensível a estas necessidades ajudará todas as crianças a fazerem uma adequação positiva. Muitos estudos documentaram as preocupações de irmãos de crianças com TEA. Eles experimentam com frequência sentimentos de perda e solidão quando a atenção dos pais é consumida pelo irmão com TEA. Podem ainda experimentar sentimentos de ressentimento em relação ao irmão com TEA e outras crianças sentem culpa devido a esses ressentimentos. Reserve tempo para passar exclusivamente com cada uma das outras crianças. É bom para cada criança passar algum tempo sozinha com os pais. Este tempo especial pode ser algo tão simples como ir às compras, lavar o carro, tomar banho ou ler um livro juntos. Utilize esse tempo para escutar essa criança, ouvi-la falar acerca dos amigos, da escola, dos seus interesses, problemas e sentimentos. Transmita-lhe o quanto ela é especial para si e o quanto aprecia esses momentos com ela. Diga-lhe também que tem noção de que o irmão com TEA requer muito do seu tempo e atenção, e que lhe pode dizer se precisa de estar algum tempo consigo. Os irmãos mais novos podem não ser capazes de pedir tempo e atenção, mas expressam através do modo como se comportam, bem ou mal, por exemplo, chorar, agarrar-se a si, desenvolver medos ou portar-se mal para chamar a atenção. O importante durante estes momentos é o irmão saber que este é o seu tempo especial, a altura em que a sua atenção está concentrada nele. Ensine competências que ajudem as crianças a interagir de forma divertida com o irmão com TEA. As crianças podem sentir-se mal, rejeitadas ou não amadas quando o irmão com TEA não brinca com elas. Felizmente, as pesquisas mostraram que se podem ensinar competências aos irmãos para os ajudar no seu relacionamento com a criança com autismo. Isto pode ser muito útil para todas as crianças. Ajude-as a perceber que a doença do irmão o impede de aprender a brincar, e que o irmão com autismo agora ainda não sabe como brincar, mas que com o tempo aprenderá. Ensine as crianças a dar instruções simples ao irmão para ele seguir, como envolver-se em jogos simples e como recompensar a criança com autismo quando brinca de forma adequada.
Faça os possíveis por ajudar a criança com TEA durante a brincadeira. Estas interações simples ajudam a promover uma ligação e relações sociais entre os irmãos. Atividades de jogos paralelos em que os irmãos brincam com materiais similares devem ser incentivadas, na mesa da cozinha, com materiais de arte, puzzles ou lanches. Lembre-se de incluir atividades tais como andar de baloiço, brincar à apanhada ou ver um DVD juntos. Estas atividades não requerem que a criança com autismo partilhe ou se envolva em interações recíprocas complexas. Conversem sobre o assunto. Os estudos mostraram que os irmãos beneficiam das conversas abertas e frequentes sobre as TEA. O irmão pode não compreender por que motivo a criança com autismo não brinca nem fala com ele. Quando lhe explica o que é o autismo e como ele afeta o desenvolvimento social, da linguagem e de outros comportamentos, o irmão terá menos probabilidades de interpretar o comportamento da outra criança como hostil. À medida que o irmão vai crescendo, o entendimento e a perspectiva tornar-se mais semelhantes aos seus, com cada vez mais perguntas e preocupações, por isso é importante manter uma linha aberta de comunicação sobre o autismo com os seus filhos. Utilize palavras e conceitos que as crianças possam entender. Dê-lhes explicações simples e frases que a criança possa usar para explicar o autismo aos amigos, de modo a poder ter formas de lidar com as outras pessoas sobre as diferenças relacionadas com o autismo que retiram o estigma de provocações ou perguntas. Dê-lhes o exemplo deixando o irmão ouvi-lo quando explicar o autismo às outras pessoas. Explicar o autismo a um irmão irá assumir diferentes formas, dependendo da idade dele. Uma criança em idade pré-escolar não será capaz de compreender o que é o autismo, mas irá reparar que o irmão age de maneira diferente. As crianças que frequentam a primária tendem a ser muito conscientes de que o irmão é diferente e a sentirem-se embaraçadas devido ao comportamento dele perto dos seus amigos. Ao conversar abertamente acerca destas diferenças com os seus filhos enquanto eles são pequenos permitirá que eles exponham os seus sentimentos, em vez de se sentirem envergonhados deles. Se um irmão não quer levar os amigos lá à casa, fale com ele acerca disso. Veja se há alguma forma de ajudar essa criança a sentir-se mais confortável com a situação. Os irmãos podem sentir-se preocupados ao pensarem que o autismo é contagioso ou se também poderão desenvolver TEA. Os irmãos podem sentir-se culpados pelos seus sentimentos negativos em relação à criança com autismo. Podem até sentir-se culpados por não terem autismo. Outros interrogam-se se teriam sido os causadores do autismo do irmão. Fale abertamente com as crianças acerca destes receios e preocupações de modo a fornecer fatos e a tranquilizá-las. Provavelmente irá ter conversas destas muitas vezes, porque é improvável que o seu filho compreenda tudo o que lhe está a dizer na primeira vez que lhe explicar. À medida que o tempo passa, surgem outras questões e dúvidas. Faça do autismo um tema aberto na sua casa. Se os seus filhos nunca fazem perguntas sobre o assunto, muito provavelmente é porque lhes parece ser um tema inaceitável. Seja o primeiro a falar disso, e quanto mais cedo e frequentemente, melhor. Pergunte às crianças o que as assusta, preocupa e irrita em relação ao autismo do irmão, o que pensam em relação a isso e como é que o autismo do irmão afeta a vida delas. Alguns irmãos sentem que devem tentar ser perfeitos para compensar pela criança com autismo, podem sentir pressão para obter sucesso nas atividades acadêmicas e desportivas. A pressão pode provir deles ou dos pais. As suas expectativas em relação aos seus outros filhos aumentaram pelo fato de eles não terem autismo? Isso só por si não faz deles supercrianças. Ajude o seu filho a expor estes sentimentos e ouça-o com atenção, tal como faz com o seu parceiro. Reconheça e reafirme os sentimentos dele, ao invés de os rejeitar, interromper ou negar. Alguns serão difíceis de ouvir, por isso prepare-se. O seu filho pode ter observações dolorosas acerca de si enquanto pai, sobre o fato de estar sempre ocupado com o irmão com autismo, sobre a falta de tempo em família, sobre o aumento das suas expectativas para ele em relação a ter mais maturidade, responsabilidade, cuidar da outra criança, da casa ou apoio emocional. Escute-o. Reflita. Faça um esforço para não o negar, não se colocar na defensiva nem se zangar. Escute o que o seu filho lhe está a dizer, dê-lhe as informações que lhe está a pedir, corrija quaisquer ideias erradas que ele possa ter, transmita-lhe o seu amor,
a aceitação dos seus sentimentos e agradeça-lhe pela honestidade e confiança em si. Se o comportamento do seu filho mudou significativamente, atitudes antissociais, invulgares ou afastamento de atividades e relacionamentos, se os seus esforços para falar com o seu filho ou dar-lhe mais apoio não estão a ajudar, e se o rendimento do seu filho na escola, em casa ou com os amigos está a ressentir-se, fale com o pediatra. Sinais de que um irmão está a ter dificuldades incluem: necessidade de ser perfeito, comer pouco ou em demasia, queixas frequentes de dor de cabeça ou estômago, e perda de interesse nas atividades do dia a dia, choro ou preocupação frequente, afastamento das atividades sociais, agressão crescente, novos problemas na escola. Sinais de ansiedade e depressão, ver página 36. Tire proveito de livros e outros recursos especificamente para irmãos. As necessidades especiais dos irmãos das crianças com autismo e outras perturbações de desenvolvimento estão cada vez mais a ser reconhecidas. Diversos livros escritos por e acerca de irmãos, incluindo os de crianças com autismo, estão disponíveis. Incluímos alguns deles no final deste livro. Consulte a lista de leituras complementares em recursos. Procure também programas especiais, websites e workshops para irmãos de crianças com TEA. Estes programas oferecem aos irmãos uma oportunidade para falarem com outras crianças que também têm irmãos com autismo, e, especialmente, para partilharem os seus sentimentos e preocupações com as outras crianças que compreendem os desafios e as recompensas de ter um irmão com TEA. O Sibling Support Project, www.siblingsupport.org, é um programa dedicado a irmãos de pessoas que têm perturbações do desenvolvimento e outras necessidades especiais. O website do projeto oferece informação sobre os workshops, conferências, publicações e oportunidades para os irmãos estabelecerem ligações entre si. A Autism Speaks também oferece uma lista de recursos para irmãos na seção Family Services. Dica útil: estudos mostraram que ser irmão de uma criança com autismo pode ter benefícios. Os irmãos frequentemente convertem-se em adultos com perspicácia, empatia e compaixão, são maduros, reconhecidos e autossuficientes, são leais em relação aos irmãos com autismo e à sua família. Lidar com uma família numerosa, ajuda ou obstáculo? Os membros das famílias podem estar entre a melhor parte de um sistema de apoio para uma família com uma criança a quem foi recentemente diagnosticado autismo, e também podem ser um dos maiores desafios para um jovem casal. Se tanto a sua família como a do seu parceiro estão do seu lado, a apoiar as suas preocupações, conscientes do processo de avaliação, partilhando todas as emoções que ocorrem após o diagnóstico, fornecendo conforto e tranquilização, então alegre-se. Eles são uma parte forte do seu sistema de apoio e irão ser uma grande ajuda no processo de adaptação. Forneça-lhes todas as informações que eles pretendam e de que dispõem. Deixe-os ajudá-lo, permita que cuidem da criança. Deixe-os ir às consultas, reuniões e avaliações, caso pretendam fazê-lo. Quanto mais os membros da família partilharem o desafio do autismo, lhe fornecerem carinho, apoio e encorajamento constantes, e otimismo apropriado ao seu filho, melhor decorrerá o processo de adaptação. Todavia, os membros da família também atravessam os mesmos processos emocionais que os pais. Podem não querer ver os problemas que o seu filho tem e negar as suas observações. Podem dizer-lhe que está a preocupar-se demasiado, que os rapazes costumam falar mais tarde, que um tio só falou com 3 anos de idade, ou que está a mimar muito a criança e a dedicar-se demasiado. Isto fará com que lhe seja mais difícil avançar, e os pais jovens, por vezes, afastam-se emocionalmente das suas famílias durante este período para o conseguirem ultrapassar. Se isto lhe está a acontecer, há várias coisas que pode fazer. Em primeiro lugar, confie em si e no seu parceiro. O leitor vive com a criança todos os dias. Não está maluco, ama o seu filho e as suas preocupações são reais. Prossiga como sugerimos, telefone ao seu médico. Não se sintam culpados por se distanciarem um pouco dos membros da vossa família se tiverem de passar por isso. Informe-os o mais possível sobre cada um dos passos do processo para que eles fiquem ao corrente do que se passa, mas tome as decisões que acha que são certas para si, para sua família e para o seu filho. Em segundo lugar,
Recorra às outras pessoas do seu sistema de apoio. Fale com amigos e outras pessoas que partilham das suas preocupações e que lhe oferecem apoio emocional. Apoie-se neles neste momento, para que não se sinta sozinho. Precisa de apoio para ultrapassar este período, e quanto mais apoio um jovem casal tiver, mais fácil pode ser o processo. Terceiro, peça às outras pessoas que fazem parte do processo para falarem com os membros da vossa família. O coordenador de serviço, um dos pais do grupo de defesa do autismo, um dos terapeutas ou avaliadores da criança, ou o pediatra, pode mostrar-se muito receptivo em realizar uma reunião familiar e responder às perguntas. É muito mais fácil que seja outra pessoa a fornecer a informação do que fazê-lo sozinho quando a família não está preparada para o diagnóstico. Aceite todas as ofertas de ajuda por parte das outras pessoas. Finalmente, continue a fazer o que é necessário para o seu parceiro e para os seus filhos. Mantenha os membros da sua família a par do que está a acontecer. Pode fornecer-lhes cópias dos relatórios, planos de intervenção ou programas domésticos que os terapeutas lhe entregam. Se, por vezes, tomarem conta da criança, mostre-lhes como aplicar rotinas de intervenção básica que ajudam a criança. Há de chegar uma altura em que a sua família acabará por aceitar o diagnóstico e apoiá-lo. Contudo, cada membro de família tem o seu período próprio de aceitação e tem de avançar ao seu ritmo. Eles acabam por cair em si, e uma grande parte daquilo que faz com que isso aconteça é assistir aos progressos da criança que amam. Ocasionalmente, algum membro de família não se ajusta às necessidades especiais do seu filho e pode mesmo arruinar o que o leitor está a tentar fazer. Se isto acontecer, pode limitar o tempo que a criança passa com esta pessoa até que ela aceite a situação. Cuidar de si. Chegou o momento de falar de si. Não tem tempo para cuidar de si agora que está devotado a ajudar o seu filho com autismo? Pergunte isto a si mesmo. Se está cansado, preocupado e desgastado, como é que pode cuidar bem do seu filho e do resto da sua família? Mesmo que sinta que as suas necessidades vêm em último lugar, não pode ser, ou todos sofrerão com isso. As suas necessidades são tão importantes quanto as do seu filho e as do seu parceiro, e deve vigiar e cuidar de si diariamente, do seu bem-estar físico e emocional, tal como vigia e cuida de todos os outros, para que possa continuar a fazê-lo. Saúde física. Não será necessário dizer-lhe aquilo que já ouviu centenas de vezes. A saúde física e emocional constrói-se com uma alimentação, sono e exercício adequados, e isto torna-se ainda mais importante ao enfrentar situações de tensão, tais como saber que tem um filho com TEA. Quando é obrigado a cuidar de uma criança com autismo, é fácil atribuir a estes comportamentos saudáveis uma prioridade baixa. É fácil esquecer-se de comer até que um restaurante de fast food lhe pareça ser a sua única opção. É fácil fingir que consegue manter a energia com 5 ou 6 horas de sono por noite, e é fácil esquecer o quanto se sentia bem depois de uma caminhada, passeio de bicicleta ou uma ida ao ginásio. Vamos, então, rever os pontos fundamentais. Conhece a importância de uma boa alimentação, cereais integrais, muita fruta e vegetais, laticínios com baixo teor de gordura, carnes magras, aves e peixe, assim como frutos secos, sementes e feijões para o proteger das doenças, maximizar a energia e melhorar as competências mentais. Como é que consegue isso para si e para sua família quando as refeições pré-cozinhadas, os refrigerantes e os produtos embalados são rápidos numa altura em que o tempo é pouco? Tente estas sugestões. Compre fruta fresca e vegetais prontos a comer e coloque-os sobre uma mesa ou balcão para o ajudar a si e a sua família a aprenderem a recorrer a uma peça de fruta, em vez de andarem a vasculhar num armário à procura de alguma coisa para comer que tenha muitas calorias. Optar por fruta e legumes para substituir alguns desses alimentos e bolachas não custa muito mais. Tente comer alimentos confeccionados em casa, não necessariamente cozinhados por si, o mais que puder. Tente encontrar uma altura durante a semana para cozinhar, e quando fizer, confeccione um grande guisado, sopa ou uma travessa grande de frango assado que possam permanecer na geladeira e usar durante alguns dias em algumas refeições. Compre ingredientes para saladas e vegetais que já estejam lavados, cortados e prontos a usar. Pode parecer mais dispendioso,
mas comerá mais vegetais e desperdiçará menos. A comida mais dispendiosa é a que vai para o lixo. Quando as outras pessoas lhe perguntarem o que podem fazer para ajudar, peça-lhes que confeccionem e congelem um jantar saudável para a sua família. Isto fará com que elas se sintam melhor por poderem contribuir, irá ajudá-lo assim numa tarefa grande e importante que é alimentar-se bem e alimentar bem a sua família. Dica útil: sente-se desconfortável por aceitar ou pedir ajuda às outras pessoas. Pedir que lhe confeccionem uma refeição é uma boa forma de se habituar a aceitar a ajuda que lhe é oferecida e identificar as fontes de apoio que vai necessitar entre as pessoas fora da sua família mais próxima. Dormir pode parecer-lhe uma comodidade mais rara do que nunca se está ocupado todo dia com o seu filho e as preocupações à noite não o deixam dormir. Seguem-se algumas ideias para dormir melhor, que provavelmente já conhece, mas que pode necessitar de ajuda para recordar. Considere a hora de dormir sagrada. Vá para a cama a uma hora razoável, ainda que sinta que a sua lista de coisas para fazer é interminável. Ajude-se a si mesmo a deixar-se dormir com coisas que lhe causem sono e não ansiedade. Não assista a noticiários na cama, não use o computador ou o telefone antes de se deitar, nem tente planear a agenda do dia seguinte antes de adormecer. Tome um banho de imersão ou duche quente, leia algo inofensivo, escute música relaxante ou imagine os momentos mais pacíficos da sua vida à medida que vai entrando no sono. Se sofre de insônias, não espere durante semanas para ver se passa. Converse com o seu médico o mais breve possível. Há muita coisa que ele pode fazer para o ajudar. Se os seus filhos dormem consigo e preferia que não o fizessem, mude-os para as camas deles. Se necessita de ajuda com isto, consulte o pediatra ou a equipe do seu filho. Também existem livros excelentes para os pais sobre como ajudar os seus filhos a dormirem sozinhos e durante toda a noite. Existem excelentes livros de autoajuda disponíveis para si sobre como melhorar o sono dos adultos. Encare a sua alimentação, o sono e o exercício físico como parte do tratamento para uma família com TA, em vez de um luxo a que não pode aceder neste momento. Não está convencido? Verifique a lista de benefícios no quadro seguinte. Fazer 20-30 minutos de exercício por dia pode melhorar o seu coração, os pulmões, o sono e a disposição. Seguem-se algumas oportunidades de exercícios que podem resultar para os pais com crianças pequenas em casa. Caminhadas regulares pelas ruas do bairro com o seu filho no carrinho. Passeios regulares até ao parque com 2 adultos, um para tomar conta da criança enquanto o outro faz uma boa caminhada e depois trocar. Negociar com o seu parceiro horas ou dias para poder ir fazer uma caminhada, um passeio de bicicleta, ir ao ginásio ou a uma aula de dança. Negociar com os amigos horas para cuidarem das crianças para ter tempo para fazer exercício, até mesmo como casal. Eu sei que detestava levar a minha filha ao parque. Todos os olhares e questões sobre o comportamento dela e os sons peculiares deixavam-me preocupada. Por isso, levei as coisas aos poucos. Comecei com passeios de 5 minutos, depois 10, depois 15, depois encontramos um trilho natural, e finalmente podíamos permanecer no parque durante alguns minutos no final do nosso passeio. O ar puro fazia-nos bem, mesmo naqueles dias em que eu não tinha energia para sair de casa. De acordo com as pesquisas médicas, o exercício físico regular pode melhorar a disposição, reduzir o estresse, aumentar a autoconfiança, evitar doenças de coração, aumentar os níveis de energia, ajudar a equilibrar o peso, promover um sono melhor. As pesquisas mostraram que o exercício também pode aliviar sentimentos depressivos e ansiedade. Um estudo mostrou que as pessoas relatavam sentir-se menos tensas e ter mais energia depois de uma caminhada rápida de apenas 10 minutos. Saúde emocional. Pelo fato de agora ter mais responsabilidades e desafios, prestar atenção à sua saúde emocional é mais importante do que nunca. A saúde emocional tem muitas facetas. Dar a si mesmo tempo para lidar com o impacto emocional criado pelo diagnóstico do seu filho, cultivar os seus apoios, espiritualidade e resolução de problemas. Iremos abordar apenas alguns destes pontos. Lidar com a dor, a tristeza e a ansiedade.
Mesmo quando está a fazer todos os possíveis para lidar com os desafios de criar uma criança com autismo, é provável que dê por si a sentir vagas de dor e tristeza, depressão e ansiedade. Dor. Durante o período a seguir a tomar conhecimento que o seu filho tem autismo, ou qualquer outra doença crônica, não é invulgar passar por um período de dor. Todos os pais formam uma ideia do seu filho imaginado, muitas vezes até antes do nascimento, mas parte do processo parental típico é, gradualmente, vir a conhecer e amar os filhos como são e não como os imaginávamos ou queríamos que fossem. O pai atlético que imaginava vir a jogar basebol com o seu filho acaba por aceitar e apreciar a preferência emergente da criança por música, e a mãe musical que sonhava vir a cantar no coro com a sua filha aprende a jogar basquetebol com ela quando ela não revela qualquer interesse pela música. Todavia, quando os pais descobrem que o seu filho tem uma doença de longo prazo, tal como o autismo, o seu filho imaginado muda muito repentinamente. Tal como qualquer outro processo de dor, pode levar algum tempo a sentir-se melhor. E mesmo quando os sentimentos fortes de tristeza abrandam durante semanas e meses, podem voltar a surgir temporariamente, em especial durante acontecimentos importantes como aniversários e dias festivos. Felizmente, estes sentimentos não suplantam o amor que sente pela criança. Ela ainda é a mesma criança que amava e adorava antes do diagnóstico, com um potencial desconhecido e um futuro por desvendar. A aprendizagem, o sucesso e a felicidade que o seu filho pode atingir na vida estão agora muito mais nas suas mãos do que estavam antes do diagnóstico. O futuro pode parecer diferente daquele que havia imaginado, porque o seu caminho é um novo caminho, mas ainda existe um futuro por escrever para o seu filho. Depressão e ansiedade. A dor é uma condição normal e os sentimentos de fúria, tristeza, depressão e baixa autoestima fazem parte do processo de dor. Apesar disso, para algumas pessoas, estes sentimentos não se resolvem e aprofundam-se, convertendo-se numa depressão crônica. De acordo com o National Institute of Mental Health, os sintomas de depressão podem incluir dificuldades de concentração, fadiga, sentimento de culpa e desânimo, insônia ou dormir demais, irritabilidade, perda de interesse em atividades agradáveis, comer demais ou perda de apetite, dores persistentes, tristeza crônica e pensamentos suicidas. Sintomas depressivos temporários, suaves a moderados, podem ser debilitantes durante o curto período de adaptação, irá necessitar da ajuda dos amigos e da família durante estas primeiras semanas ou meses depois do diagnóstico do seu filho. Se, contudo, reparar que os seus sentimentos de tristeza, irritabilidade ou ansiedade são tão intensos que não consegue lidar com a vida diária, não consegue sair da cama, fazer o básico, cuidar das crianças, comer ou dormir, parar de chorar ou tem imagens de se automutilar, converse com o seu parceiro, os seus amigos mais chegados e membros da família, e telefone ao seu médico e informe-o acerca do que se está a passar consigo. O seu médico de família poderá ajudá-lo fornecendo-lhe medicação ou encaminhá-lo para aconselhamento. Isto é muito útil para lidar com sentimentos de depressão e ansiedade. Não resista a obter ajudar. Não é sinal de fraqueza nem de que está a ficar maluco. Todas as pessoas na sua família precisam de si, e tem de ser capaz de usar os seus recursos pessoais para lidar com o seu novo caminho. A depressão e a ansiedade podem impedi-lo de usar as suas próprias forças e talentos. Se a sua tristeza ou ansiedade crônica já duram há mais de 6 meses, ou se teve pensamentos suicidas a uma determinada altura, insistimos para que telefone ao seu médico e obtenha ajuda imediatamente. Os pais de uma criança com autismo têm mais propensão do que os outros pais em experimentar ansiedade, talvez devido às preocupações e às incógnitas que resultam de cuidar de uma criança com este diagnóstico. A ansiedade tem diversas facetas. Pode incluir sentimentos constantes de ansiedade e receio. Ansiedade generalizada pode despoletar pensamentos repetitivos, irracionais e perturbadores. Obsessões pode despoletar ações repetitivas ligadas ao lidar com a ansiedade irracional, compulsões, ou pode tomar a forma de ataques de pânico, que para algumas pessoas se assemelha a um ataque de coração. Se sente que um ou mais destes sintomas estão a tornar-se parte da sua vida, telefone ao seu médico. Os distúrbios de ansiedade podem ser tratados com medicamentos e estratégias comportamentais. Mais uma vez, tanto a ansiedade como a depressão podem impedir que tenha a energia e a criatividade para fazer o que é necessário por si e pela sua família.
Ao expor estes sentimentos ao seu parceiro e a outras pessoas que lhe são próximas, e ao obter a ajuda do seu médico, será muito mais capaz de ajudar o seu filho e a sua família. Construir uma rede forte de apoio social. Décadas de pesquisas demonstraram que uma das coisas mais úteis que pode fazer para combater o estresse é construir uma rede social forte. Construir e usar uma rede constituída por membros da família e amigos que realmente se preocupam consigo irá ajudá-lo a proteger-se dos efeitos negativos do estresse e proporcionar-lhe pessoas a quem recorrer para pedir ajuda e apoio. Estando no campo da educação especial há 14 anos, pensei que estaria preparado para lidar com o diagnóstico da minha filha. Não estava. O que me proporcionou grande alívio e paz foi estar rodeado de outros pais que estão a passar pelo mesmo que eu. Conectei-me com famílias pela internet, voluntariei-me para passear as pessoas em cadeira de rodas na Autism Spyax, envolvi-me com famílias através do Centro de Recursos Locais. Ajudar outras pessoas e saber que me compreendem foi muito reconfortante. Ironicamente, quando por vezes um grande desafio surge na nossa vida, evitamos recorrer aos nossos amigos e família para nos ajudarem e apoiarem. Receamos que não compreendam os nossos problemas, que nos julguem, pensamos que somos fracos e que deveríamos cuidar dos nossos problemas sozinhos, ou que possamos ser um peso para as outras pessoas. Todavia, as pessoas que nos amam querem ajudar-nos. Isso dá-lhes uma oportunidade para nos provarem que nos amam. Será uma honra para eles saberem que confiamos neles o suficiente para lhes falarmos dos nossos sentimentos, receios e problemas e pedirmos a sua ajuda. Dê aos amigos chegados e à sua família a dádiva da inclusão. Poucas coisas nos fazem sentir pior do que saber que uma pessoa que estimamos muito passou por um período difícil que desconhecíamos, e que por isso não a ajudamos. Dê aos que lhes são chegados a oportunidade de fazerem parte deste novo aspecto da sua vida e dos seus sentimentos. Não se sentirá tão sozinho, e eles apreciarão estar incluídos. Cultive e alimente o seu círculo de amigos e família mantendo-se em contato da forma que resultar melhor para si, através de telefonemas, e-mails, Facebook ou eventos sociais. Se lhe parece que alguém do seu círculo interno está a criar mais estresse na sua vida mostrando-se negativo, crítico ou fazendo julgamentos, ou recusando-se a aceitar a realidade da situação, evite passar muito tempo com essa pessoa. Volte-se para as pessoas que o fazem sentir-se bem, que realmente o escutam sem negar ou racionalizar, que aumentam a sua confiança, que lhe dão conselhos sensatos, que o aceitam como é, que são dignas de confiança e o incentivam a envolver-se em comportamentos saudáveis. Tem uma rede forte de apoio social? Seguem-se algumas perguntas da Rand Medical ou Chome Social Support Survey que podem ajudá-lo a avaliar os seus recursos. Para cada pergunta, considere se é verdade para a maior parte das vezes, se é verdade algumas vezes, ou se nunca é verdade. Tem alguém com quem pode contar para o escutar quando necessita de falar? Pode recorrer a alguém que lhe dê bons conselhos na sua situação atual? Tem alguém em quem confiar ou com quem falar acerca de si e dos seus problemas? Tem alguém com quem pode partilhar as suas preocupações e receios? Pode recorrer a alguém que lhe mostre amor e afeto? Tem alguém que o abrace? Se a resposta é afirmativa, sempre ou quase sempre, para a maior parte destas perguntas, então o leitor tem uma forte rede de apoio social. Se a resposta indica que necessita de mais apoio, continue a ler. Muitas vezes, os pais de crianças com autismo consideram útil falar com outros pais na mesma situação. Outros pais com mais experiência podem fornecer orientação, conselhos e informações valiosos. Muitos dos estados norte-americanos têm uma organização denominada Parent to Parent USA, www.p2pusa.org, que é uma organização nacional sem fins lucrativos que fornece apoio e formação de pais para pais. A organização Parent to Parent USA está empenhada em fornecer apoio emocional e informações às famílias de crianças que têm necessidades especiais, ligando cada um dos pais que procuram apoio a um pai de apoio experiente e treinado. Outra forma de encontrar um grupo de apoio de pais que estão na mesma situação que o leitor é visitar o site da Autism Spyax. Clique na seção Resource Guide no separador Family Services. Depois clique no estado em que reside no mapa que é fornecido e encontrará uma lista de redes de comunidades e apoio, incluindo grupos de apoio na sua área.
Os grupos de apoio para pais de crianças com TEA e outras necessidades especiais são muitas vezes patrocinadas pelas escolas locais, programas de intervenção e outras instituições religiosas e médicas e encontram-se muitas vezes nos jornais e na internet. Faça uma busca no computador com as palavras-chave autismo, pais e o nome da sua cidade. É provável que apareçam os grupos locais de pais. Dica útil: construir e usar uma rede constituída por membros de família, amigos, pares e conhecidos que realmente se preocupam consigo irá ajudar a protegê-lo dos efeitos negativos do estresse. Se não tem, de momento, uma rede de apoio forte ou se sente dificuldade em recorrer aos amigos e família nesta altura, construa uma rede de apoio social. Se não consegue encontrar nenhum grupo de apoio onde reside, pode pensar em juntar-se a uma rede social online. A Autism Spiex oferece a Ning Community, que recebe grupos e fóruns de discussão, assim como a possibilidade de os membros partilharem informação uns com os outros dentro de uma comunidade de outros pais com crianças com autismo. Outro site patrocinado pela Autism Spiex é o FriendFeed, que patrocina discussões e partilha de informação sobre o autismo entre pais e outras pessoas preocupadas com as TEA. Para obter informação sobre qualquer um deles, clique no separador About US na página inicial da Autism Spiex, e depois em Social Networks. Em resumo, seja de que forma for, cultive e alimente uma rede social forte onde possa desfrutar de uma sensação de pertença, autoestima e segurança, e onde lhe seja possível pedir e obter ajuda e apoio. Não hesite em voltar-se para as pessoas que se preocupam consigo sempre que necessitar. O leitor, a sua família e o seu filho com autismo irão colher os benefícios disso tanto no presente como no futuro. Dica útil: o website da Autism Spiex oferece oportunidades para formar uma rede social com outros pais de crianças com TEA, incluindo a Ning Community e o FriendFeed. Espiritualidade: a espiritualidade também pode melhorar a saúde emocional e ajudar as pessoas a ultrapassar as circunstâncias difíceis. De fato, a espiritualidade é atualmente considerada por muitos médicos como uma parte essencial dos cuidados de saúde. Em 2001, foi reportado que perto de 50 escolas de medicina ofereciam cursos de espiritualidade e medicina aos novos médicos. A prática espiritual pode tomar muitas formas, incluindo frequentar serviços religiosos, rezar, meditar, fazer yoga, caminhar pela natureza, cantar, ler livros de inspiração e ouvir música. Pelo fato de se ter descoberto que espiritualidade melhora a saúde física e emocional, incentivamo-lo a reservar um momento para identificar as coisas ou atividades na sua vida que lhe dão significado e que lhe proporcionam força interior e conforto. Depois pense em incluir atividades espirituais com o seu parceiro como parte regular do seu novo percurso. Neste capítulo referimos algumas das pressões e tensões resultantes de criar uma criança com necessidades especiais. Queremos também realçar que estudos recentes revelaram que muitas famílias se ajustam bem a ter uma criança com necessidades especiais. Elas são muitas vezes fortes e respondem com coragem e determinação. Não se limitam apenas a sobreviver ao desafio, mas chegam mesmo a prosperar. Uma revisão de estudos sobre a adaptação das famílias por Asting Zenditon descobriu que os pais tinham muitas vezes atitudes muito positivas em relação aos seus filhos e à nova situação que estavam a enfrentar. Os pais relatavam que obtinham prazer em criar o seu filho com necessidades especiais e viam-no como uma grande fonte de alegria. Aprender a ajudar a criança dava-lhes uma sensação de realização e objetivo de vida. Os pais, por vezes, relatavam que o seu casamento se tinha fortalecido. Finalmente, diziam que ter um filho com necessidades especiais tinha conduzido a uma percepção mais profunda da espiritualidade e a uma maior perspectiva daquilo que é importante na vida. Temos esperança de que algumas das sugestões presentes neste livro promovam resistência no leitor e na sua família. Para concluir esta parte, iremos rever as sugestões que lhe propusemos para cuidar da sua saúde emocional. Estas sugestões baseiam-se em estudos de pais de crianças com necessidades especiais que desenvolveram estratégias eficazes para lidar com o estresse e que continuaram a prosperar e a sentir-se felizes. Identifique um objetivo ou desafio específicos e comece a fazer algo para os atingir. As pesquisas demonstraram que lidar com o estresse definindo desafios específicos e estabelecer um plano para lidar com esses desafios ajuda a reduzir o estresse e a criar uma sensação de confiança e de autoestima.
O objetivo pode ser algo tão simples como despender 10 minutos de tempo interativo com cada uma das pessoas da sua família na maior parte dos dias, ou levar o seu filho a um programa de intervenção nas próximas 12 semanas, ou encontrar uma babysitter que possa proporcionar-lhe uma noite de folga 1 ou 2 vezes por mês. Assuma o controle. Estudos mostraram que o estresse surge quando sentimos que a vida é imprevisível. O leitor pode sentir que não tem controle sobre os acontecimentos da sua vida neste momento, que tudo depende dos outros, mas isso não é verdade. Reconheça que tem algum controle sobre a sua vida neste momento. Descobrir quais as situações sobre as quais tem controle, definir objetivos nessas áreas e agir de acordo com elas irá não só resolver problemas como evitar que se sinta impotente. E se cometer um erro? Não é o fim do mundo. Pode tomar uma decisão diferente. Pense bem, analise os resultados, peça conselhos às pessoas em quem confia e, se cometer um erro, volte atrás e faça uma escolha diferente. Os erros consertam-se. A ação cria uma sensação melhor do que não fazer nada, e a ação conduz a resultados. Faça uma pausa. Pode sentir que tem de passar todos os minutos do seu dia concentrado no seu filho e nos outros membros da família, mas tirar um momento para se concentrar apenas em si mesmo irá ajudar a recarregar as suas energias e a manter a perspectiva. Ainda que seja por um curto período de tempo, reservar algum tempo para fazer as coisas que lhe dão prazer e são fortificantes proporcionará benefícios, não só para a sua saúde emocional, como para a dos outros membros da sua família. Partilhe com as outras pessoas as responsabilidades de cuidar das crianças. Procure pessoas que possam ajudá-lo com estas responsabilidades, quer sejam membros da família, funcionários da creche, outros pais ou amigos. Os estudos revelaram que os pais cujas crianças participavam num programa de ATL em que eles confiavam sentiam-se felizes e mostravam-se menos tensos. Contacte com outras pessoas. Tal como dissemos no início deste capítulo, criar um grupo de pessoas confiável, afetuoso e que aceite e se preocupe consigo, e que esteja disposto a escutar e a oferecer apoio, é a chave para manter a saúde emocional. As pesquisas mostraram que estabelecer relações com outros pais que estão a passar pelas mesmas situações de tensão melhora a saúde emocional desses pais. Seja condescendente consigo mesmo com frequência. De vez em quando, reserve um momento para pensar em tudo o que está a conseguir e dê a si mesmo um feedback positivo. Orgulhe-se de estar a ler este livro, de estar à procura de uma avaliação para o seu filho, de estar a equilibrar as necessidades da sua família, e tantas outras coisas mais que está a fazer. Irá aprender acerca da força interior que o leitor e o seu parceiro têm e que nunca viu. Desfrutará de momentos de alegria que jamais teria partilhado. Encontra-se numa estrada diferente da que esperava, mas esta está a levá-lo a novas oportunidades de aprendizagem, partilha e construção de relacionamentos. Ocasionalmente, anote algumas das coisas que está a aprender, para ver aonde chegou e o quanto cresceu perante todo o estresse. É claro que necessitará de algumas aptidões novas para criar o seu sentido de controle e competência na sua nova função como pai de uma criança com autismo. Escrevemos este livro para lhe fornecer as aptidões que irão ajudá-lo na sua nova função. Esperamos que as estratégias que irá aprender nos capítulos 4 a 13 deste livro o ajudem a ver a diferença que pode provocar no seu filho com autismo, alterando para melhor o modo como já lida com ele durante as rotinas típicas, sem ter de acrescentar mais horas de trabalho para si. Combinando isto com conselhos baseados na experiência dos profissionais que o ajudam com o programa de intervenção do seu filho, obterá a confiança de que necessita para os desafios da sua vida diária.